ou dos Vascos, tem também os Flamengos. E agora a gente atualiza tudo do lado do rubro-negro. Começando, então, vamos começar pelo lado igual a gente fez no Vasco, tá? A gente começa falando, Pedro, sobre o Flamengo do Campeonato Carioca e depois a gente fala sobre o Flamengo principal. Tudo bem? Bom dia. Fala, torcida rubro-negra, tudo bem com você? Você, torcedor do Flamengo, tá aqui no canal. Já vou deixando aos créditos ao canal ESPN, programa Sport Center, sempre trazendo informação, notícia do Flamengo hoje para vocês. E como de costume, a gente separa os melhores cortes do Flamengo para que vocês não fiquem assistindo o programa inteiro. A gente corta e traz só sobre o Flamengo. Então, já vou pedindo para você que não é inscrito, que é canal novo, então possivelmente você aí não é inscrito, então se inscreva no canal, acione suas notificações, porque assim que a gente postar algum conteúdo, você já fica sempre atualizado aí de tudo que está acontecendo com o Mengão. Deixa o seu like e o seu comentário também, da onde está vindo a sua torcida rubro-negra. Mengão em dose dupla ontem, infelizmente empatou aí com um gostinho de vitória, porque o Flamengo jogou bem mais no Campeonato Carioca e no Filadélfia deu show, espetáculo, 22 jogadores em campo, testados, aprovadíssimos por Tite. Então Tite aí testando aí todo o seu elenco principal, para que quando chegar aqui no Brasil, chegar aqui no Carioca, no Brasileiro, na Copa do Brasil, Libertadores, no Mundial, não ter trabalho de formular ali o elenco. Cebolinha, que é isso? Jogando um futebolaço top, 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 top. E, inclusive o elenco todo, né, do Flamengo aí está pronto. Está pronto. Vamos mostrar o seu valor e vamos acompanhar a matéria aí até o final que eu separei para você. Valeu? Sobre o Flamengo do Campeonato Carioca e depois a gente fala sobre o Flamengo principal. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, beijo Mari Pereira, abraço aí, Breiler, todos que estão com a gente nesse Sport Center. Pois é, tem os Vascos e tem os Flamengos também, né? Essas jornadas duplas aí que vivem os times cariocas, jogando amistosos internacionais, jogando também o Campeonato Carioca. E o Flamengo ontem foi como seu rival. Ele, enfim, enfrentou em João Pessoa, lá na Paraíba, enfrentou o Nova Iguaçu, saiu atrás, né? Saiu atrás com até uma falha ali do zagueiro Noga, aí o Nova Iguaçu abriu o placar. E aí depois conseguiu com um belo gol do Thiaguinho, foi até expulso depois, uma entrada imprudente, levou o segundo amarelo, aí o Flamengo conseguiu um empate, os comandados do Mário Jorge ali, uma molecada, enfim, tentando mostrar o que podia no Campeonato Carioca. O Flamengo soma 4 pontos, a estreia foi contra o Audax, com o elenco principal lá em Manaus, e aí empatou em 1-1, tinha o Matheus Cunha, o goleiro, que é do elenco principal, que está encorpando essa molecada aí. Mas lá nos Estados Unidos, né, mais especificamente lá em São Petersburgo, ali, o Flamengo conseguiu uma boa vitória sobre o Philadelphia Union, conseguiu um bom desempenho até, porque o Tite conseguiu, de fato, modificar bastante a equipe, misturou muito, né? Não foi exatamente o time que ele iniciou contra o Audax, mas misturou bastante as equipes, trocou todo mundo para o segundo tempo, uma atuação de bastante destaque do Cebolinha, sofreu o pênalti que o Pedro fez o primeiro gol, depois fez um belo gol numa chapada ali, quase de fora da área, mas no bico da área ali, já na entrada da grande área. E aí o Flamengo fez 2-0, segundo tempo mais tranquilo, e teve a estreia, claro, do De La Cruz. Impressionou muita gente nas redes sociais falando assim, pô, eu tô empolgado, vocês estão falando que eu tô empolgado com o De La Cruz com 5 minutos, eu já estava empolgado antes da estreia dele. Então o De La Cruz agradou alguns torcedores rubro-negros que lá estiveram. E aí, depois da partida, tivemos ali as declarações de alguns jogadores. O Tite não concedeu entrevista coletiva por conta de estrutura de estádio, segundo o Flamengo, etc. Mas alguns jogadores falaram sim com a imprensa, entre eles o De La Cruz, e a gente ouve agora. Por el trabajo del equipo, creo que en líneas generales conseguimos lo que veníamos a buscar, que es seguir preparándonos. Y obviamente que sirve ganar, porque bueno, el ganar también se entrena. Sempre bom, né, tá fazendo gol, tá ganhando também, é sempre bom, é sempre mais importante, né, sempre falo isso,
O Coritiba vai sempre em primeiro lugar. A gente sabe que é pré-temporada ainda, começando a temporada. Mas aos poucos a gente vai chegando no nosso melhor nível físico, nível técnico também, nível tático. E cada vez mais a gente entendendo a maneira que o senhor quer, crescendo e evoluindo a cada jogo. Tamo junto. Porra, graças a Deus, mais um. Começando bem o ano. Agora é aproveitar aí, descansar que próximo domingo tem mais. Tá então o trio falando, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. Hoje dia de folga para a rapaziada lá nos Estados Unidos. Dá para curtir um parque, né, o Mari, lá por Orlando e tudo mais. Dá para curtir, dá para brincar um pouquinho. Alguns levaram familiares e aí depois o pessoal retoma a pré-temporada amanhã com o técnico Tite. E aí no sábado tem o segundo amistoso nos Estados Unidos nessa pré-temporada aí contra o Orlando City. Vamos combinar aqui também, Pedro, a gente manda a sugestão para a chefia, que a nossa pré-temporada do Sport Center também, a gente quer ir lá para os parques da Disney, tá? A gente faz todas as entradas ao vivo dos nossos companheiros lá da ESPN. Obrigada e a gente volta a conversar. Beijo para você e eu chamo agora também o Eduardo. Fala, torcida rubro-negra. Vamos dar um salto aí da ESPN para Sport TV, programa Redação. Também já vou deixando aos créditos ao programa, trazendo mais uma informação, mais uma notícia do Flamengo. Então vamos acompanhar a matéria. Vamos começar pelo time principal, né, que disputou um amistoso. E o Globo chamou o time de adaptável. O time não, os times, porque foram dois, né? O Tite mudou todo mundo do primeiro. Então são 3 Flamengos, é isso? São 3 Flamengos, foram 2 na Flórida e mais um. Aliás, eu ia dizer aqui no Rio de Janeiro, não, aqui no Campeonato Estadual, porque o jogo foi em João Pessoa. Bye Brasil. Né? O Flamengo responde bem a testes de Tite e mostra 2 facetas ao vencer amistoso. A questão não foram só as 2 escalações, cada tempo também teve um esquema tático, né? O que mostra que o Tite também está pensando em como montar esse Flamengo e passando um pouco, pelo que a gente entendeu de ontem, pela entrada do De La Cruz, né? Como que o De La Cruz entra nesse time? Assim, o desenho, né? Se a gente olha, vamos escalar o Flamengo aqui no nosso time de botão, né? A disposição inicial dos jogadores, ela até foi a mesma, mas como você falou, Barreto, o funcionamento é muito diferente, porque quando o De La Cruz entra no segundo tempo, ele entra como, entre aspas, um ponta pela direita. Mas ele não vai jogar o tempo todo aberto ali, como faz o Luiz Araújo, por exemplo, e fez no primeiro tempo. Então, o Tite começa, né? Ontem foi a estreia do De La Cruz, começa a mostrar pra gente a ideia que ele tem com o De La Cruz, que é sair do lado direito do campo e circular pelos outros setores, porque ele tem que fazer isso mesmo. Se ele prende o De La Cruz ali do lado direito, ele mata o futebol do De La Cruz. O De La Cruz não é um ponta para jogar preso ali. Então ele até, acho que ontem fez uma boa estreia, né? Se não fosse o goleirão lá, o Turner, o goleiro reserva do Philadelphia Union, que entrou no segundo tempo, ele teria certamente feito um gol. Tem uma jogada que é um contra-ataque que o Arrascaeta lança, o Gabigol domina a bola e serve o De La Cruz, ele bate no cantinho direito. Então, a diferença é essa, ele sai do lado direito para circular, e aí, como o Wesley entrou no segundo tempo, combina muito mais com a característica do Wesley do que com a do Varela. O Wesley é um lateral de corredor mesmo, de atacar o tempo inteiro aberto, já o Varela não. Então, o De La Cruz flutuava, o Wesley ocupava o setor. Quando o Wesley não estava no setor direito, o Gabigol saía da área e fazia. Ele gosta de circular para aquele lado do campo ali e fazia isso. Acho que ontem, assim, tirando aí, esse aí é o lance que eu estava citando, ó, o Gabigol recebe o lançamento da Arrascaeta, finaliza bem lá no cantinho, teve uma outra cobrança de falta depois também. Acho que ontem, o Flamengo, até o Flamengo do primeiro tempo, né, Gonza, era um time muito mexido, né? Eram 7 titulares daqueles que iniciaram contra o jogo de estreia do Campeonato Carioca. Contra o Audax, perdão. Não tinha o Arrascaeta, não tinha o Pulgar, não tinha o Fabrício Bruno e não tinha... Na lateral esquerda, né? Entrou o Carbone. Carbone. E não tinha o Ayrton Lucas. E esses jogadores entraram na segunda etapa. Mas acho que o destaque para mim, mais uma vez, ontem, é o Everton Cebolinha. Jogou muita bola. Gerson foi muito bem também. É impressionante quanto o Cebolinha tem jogado com o Tite. A jogada mais bonita da partida, né? Aquela matada de letra com o drible no meio de 2 jogadores. E quase faz o gol naquele lance. O Cebolinha está começando a se consolidar e está conseguindo a façanha
de fazer com que o torcedor do Flamengo não sinta muita falta do Bruno Henrique, que é uma coisa inacreditável. Aliás, entrou bem ontem no segundo tempo também. Exatamente, só que o Cebolinha tá, enfim, não é só dribles, não é só construção. O segundo gol é uma jogada que ele faz uma tabela com o Gerson, né, ataca o espaço e aí bate muito bem. Não é só o drible, é a velocidade, é a recomposição, que, para meu ver, esse é o grande trunfo que ele tem de diferencial, porque ele recompõe melhor do que o Bruno, e isso para o Tite é ouro. Então, acho que a boa notícia do primeiro tempo foi Cebolinha, né? Com a formação com 2 jogadores mais abertos, os extremos, como diz o Tite, os laterais naturalmente ficam mais contidos, e aí casa com a característica do Varela e também do Carbone. No segundo tempo ele já testa uma outra formação em que ele solta os laterais, porque ele faz uma espécie de losango. Exatamente, o De La Cruz ele não é um ponta, ele constrói pelo lado direito, mas por dentro, o que visualmente, né, se assemelha ao tal losango. Isso dá ao De La Cruz também algo que ele tem de muito positivo, que é a recomposição. O De La Cruz ele recompõe defensivamente melhor do que o Gerson. O Gerson, até nesse quesito, ele é um pouco mais lento, que demora um pouco mais a reagir numa bola perdida. O De La Cruz não. O De La Cruz é um cara que, enfim, se tiver que ajudar na defesa, ele vai fazer. Então, a melhor notícia, além do Cebolinha, foi o De La Cruz, porque ele já no primeiro jogo ele já mostra as opções, as possibilidades, o leque de situações de jogo que ele dá ao Tite. E aí, naquela linha de que não dá para avaliar, não dá para ter uma opinião definitiva sobre o time, a gente acaba caindo no individual. Então você vê alguns destaques como Cebolinha, como De La Cruz, você percebe como neste momento a diferença entre o Pulgar e o Alan é absurda, é impressionante como o Pulgar toma conta do meio campo. Ele é onipresente, né? A fase dele é muito boa, e o Alan evidentemente está ainda pagando o preço também da lesão que ele teve, né? Ele ficou meses parado por conta do problema na planta do pé. O Flamengo sofreu muito defensivamente no primeiro tempo. Está sem ritmo. Claramente sem ritmo, é algo que precisa ser melhorado. Mas, enfim, para o torcedor, o que importa é que ele vai tirar onda, dizendo que o Flamengo ganhou nos Estados Unidos, ganhou do lado do Philadelphia e enfim, está tudo dentro do script que a comissão técnica planejou. Pré-temporada, jogo ali para testar situações e resultado. Porque, assim, no Flamengo, mesmo um jogo desse, se perde... assim, olha aí, perdeu, não fez gol, tomou gol, não sei o quê. Então, é bom ali, 2-0 para não ter problema. O De La Cruz é uma expressão interessante sobre essa questão de vencer na preparação. Nós temos um trechinho da entrevista dele depois do jogo. Feliz, creo que en líneas generales, más allá de lo personal y como me sentí yo, que me sentí muy cómodo, hemos conseguido una victoria que es importante porque, bueno, el ganar también se entrena y queremos forjar una mentalidad ganadora dentro del equipo, y creo que se vio por partes del partido lo que vinimos a conseguir, a buscar, que era también el funcionamiento e ir preparándonos para lo que va a ser el año. Intentaré adaptarme lo más rápido posible a lo que es el grupo en líneas generales. El grupo me ha recibido muy bien, me ha acompañado en estos días, en estos primeros días, y creo que eso va a ser importante para la adaptación. Me siento bien, me siento cómodo, jugar con Georgian facilita muchísimas cosas, pero tanto con Georgian como con el resto de los compañeros hay muchísima jerarquía, muchísimo talento técnico dentro del plantel, dentro del equipo. También los chicos jóvenes que vienen subiendo desde abajo tienen mucha personalidad, y bueno, eso también se va a ver reflejado en lo largo del año. Alô, torcida do Mengão, vamos a mais uma notícia. Conheça Caio Baroni, goleiro com multa de 255 milhões de reais, que entrou em Flamengo contra a Filadélfia. Quem acha que é só jogador aí da elite que vale esse valor, mano? Goleiro também. Tite aproveitou o amistoso da pré-temporada contra a Philadelphia Union nos Estados Unidos para
para fazer vários testes, entre eles a utilização de 2 jovens. João Carbone foi o primeiro deles, atuando no primeiro tempo inteiro e fazendo uma boa partida, passado o nervosismo inicial que fez errar 2 domínios bobo. E no final do segundo tempo, outra joia teve menos minutos, mas também entrou. Trata-se do goleiro Caio Baroni. O arqueiro pode se tornar uma opção para o Tite, principalmente com a saída de Santos, que vai vestir a camisa do Fortaleza. Mas muitos torcedores ainda não conheciam Baroni, que jogou os últimos 5 minutos da partida, entrando no lugar de Rossi. Por isso, o MRN, que é uma joia do ninho do urubu, que pode fazer para mais vezes, para aparecer mais vezes aí no time principal. E Caio Baroni tem apenas 17 anos e atua pelo time do Sub-17, enquanto Diego Alves é um goleiro do Sub-20. O segundo, aliás, também subiu, mas está jogando o Carioca pelo Flamengo. Tudo indica que Baroni deve se tornar o terceiro goleiro da equipe em 2024, brigando pela segunda posição com Matheus Cunha. E no ano passado, o Caio Baroni fez 28 jogos pelo Sub-17 rubro-negro e o arqueiro sofreu 36 gols. No entanto, apesar da média ruim de 1,29 gols sofridos por partida, foram 15 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Além disso, o Caio saiu sem ter sua meta vazada de 8 oportunidades, o que é um bom dado. Foram esses os números que fizeram que Baroni fosse lembrado por Tite. Então aí o goleirão aí subindo pro profissional, que é uma joia no gol aí. Fez bons jogos, tomou uns golzinhos besta, mas é assim mesmo. Subindo aí pro profissional, terceiro goleiro, vai ser pouco escalado, né? Mas vai estar ali no elenco principal, ganhando títulos também e assim valorizando o seu passe. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês até o momento. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.